Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Thiago Gavassi mais uma vez, começando mais um Papo de Lagosta, é o nome do nosso podcast, Adildo. E hoje a gente está com essa pessoa aqui que também fez bastante parte da minha formação, tive a oportunidade de ser aluno do Adeildo Nascimento, que hoje é diretor de Pessoas e Cultura no Madeira, também presidente na ABRH Paraná, fora outras coisas que eu vou deixar o Adeildo se apresentar que ele pode trazer mais ainda da bagagem dele. Tudo bom, Adeildo? Tudo, Thiago. Show de bola estar aqui com você, cara. Obrigado mesmo. Tudo que você falou é muito legal, tenho o maior orgulho da minha carreira, mas o que mais me encanta hoje é dizer que eu sou o fundador da adeildo.com, cara. Eu acredito muito na lógica da eu presa. Acredito que todo mundo, no final, essa ideia da essência do ser humano, cada vez mais a gente tem que se diferenciar. Você é único na tua essência, eu na minha, então adeildo.com é o que mais me define. Boa, legal. E como é que você se define, Adeildo? Dentro da... Enfim, você trabalha há muito tempo na área de gestão de pessoas, liderança, com treinamento, cultura organizacional. Qual que é o teu leque, assim? O que você mais gosta dentro dessa área? Tá. Cara, eu me encontrei quando eu fui trabalhar na área de recursos humanos, primeiro porque não tinha rotina. Isso até hoje me encanta, o fato de cada dia você tá lidando com coisas novas, assim. Então, eu comecei minha carreira em processamento de dados, cara. Pô, quando a gente começa a falar na minha época, é triste, né? Mas a primeira coisa que me encantou na vida foi tecnologia. Só que daí quando eu fui fazer a faculdade, eu vi, cara, que era meio assim uma repetição constante de processos e tal. Eu falei, cara, não é pra mim. Fui estudar economia, não tinha nada a ver na época. E arranjei um estágio na área de recursos humanos. E ali, pra mim, foi o grande divisor de águas. Porque eu comecei a lidar com pessoas, cara. E eu achei fenomenal, porque passava de tempos em tempos, você se deparava com uma situação que até hoje você não tinha vivido. E até hoje acontece isso, cara. Porque a mudança do mundo e da sociedade faz com que o ser humano... não é futebol que é caixinha de surpresas. Gente é caixinha de surpresa. Então, lidar com histórias diferentes, coisas diferentes, até hoje eu curto demais isso. Então, assim, eu acho que eu me defino como um cara que curte história, curte ouvir história, curte contar história, e curte a interação entre as pessoas e o que isso pode produzir. Então, eu curto isso, cara. Eu curto fazer isso aqui que a gente tá fazendo, sabe? Batendo papo, contando história. E eu fico feliz porque isso hoje é uma carreira. Então, eu consigo viver daquilo que eu amo fazer. Então, pra mim Eu lembro que uma das primeiras provocações que você fez, que você me fez na época, quando a gente estava fazendo esse curso, você fez uma roda, né, com todas as pessoas que estavam na sala, e você fez todo mundo se apresentar. Eu lembro até da pergunta que você fez. Você vai falar quem é você, qual é o seu nome, quais são suas crenças e seus medos. Foi a pergunta que você fez. Desejos. E desejos, exato. E todo mundo tinha que se apresentar. E daí eu lembro que... E foi muito engraçado, porque foi uma apresentação longuíssima, eram várias pessoas, aquilo demorou bastante tempo. E no final, você pegou e fez a provocação. O que vocês acharam disso? Você achou isso um saco, tá aqui escutando as pessoas falarem? Pois sabe que esse é um dos principais papéis como líder, aprender a escutar as pessoas. Eu lembro que aquilo foi um choque pra muita gente na época. chegou de carrinho. Chegou de carrinho, mas já... Opa, não, pera aí, agora eu entendi. Porque é bom isso, né? A forma de você ensinar o adulto muitas vezes é quebrando crenças, né? E trazendo essas quebras de realidade. Eu acho que isso foi muito importante, dentre outros tópicos que se discutiu, como a cultura, né? Eu acho que isso é uma coisa que você fala com muita propriedade e eu gosto muito de escutar todas as vezes que você fala sobre isso. Fala sobre cultura organizacional pra gente, Adildo. O que é a cultura dentro de uma empresa e quais são os riscos e os cuidados que as pessoas têm que ter para cuidar da cultura dentro de uma organização? Bom, eu vou fugir um pouco do tradicional, dos conceitos, né, de dicionário sobre cultura. Cara, resumão da ópera, a cultura é como as coisas acontecem. É assim, é o nosso jeitão. Cada empresa, cada família, cada organização, cada grupo de pessoas, tribo, tem o seu jeito de fazer as coisas. Esses jeitos de fazerem as coisas levam as coisas em alguns momentos para o bem, outras não tão para o bem, mas o ponto é que tem o seu jeito. Então, esse jeito de que as coisas acontecem é cultura. Então, é a cultura da organização.
Então, lembra que eu falei? Desde que eu comecei a trabalhar com essas coisas, e com RH principalmente, eu tive muito bons gestores e mentores também. Mas não é só ouvir as pessoas, ouvir elas em tudo, ouvir olhando, por exemplo. Hoje você aprende muita coisa, você ouve muito as pessoas olhando elas e não escutando só. Então, quando você começa a mapear a cultura e entender como as coisas acontecem, você se empodera, cara. Então, uma empresa, um gestor, um empresário, quando ele domina isso, quando ele entende como que essas coisas acontecem, é uma ferramenta a mais. Porque até pouco tempo atrás isso não importava, porque o mundo era muito industrializado e mecânico. Então, toda analogia do mundo passado é um mundo mecânico, você só precisa operacionalizar. Então, eu construí o meu reloginho, ele vai funcionar a vida inteira. Com a importância do ser humano crescendo, a importância da cultura cresce junto. Então, acho que hoje a grande habilidade que se pede é, antes de mais nada, prestar atenção nisso. A gente não prestava atenção. Então, agora a gente tem que prestar atenção nisso. Voltando só no que você tinha falado lá sobre liderança, e já interrelacionando com a cultura, eu tenho uma metodologia que eu gosto de trabalhar com cultura, que fala que a cultura talvez seja a somatória da simbologia, dos sistemas e do comportamento dos líderes, né? Então, aquela dinâmica que a gente fez e que te marcou lá, passa pela ideia de que o líder tem que prestar atenção em gente. E ele não só tem que prestar atenção, ele tem que gostar de fazer isso, porque no final do dia é o que vai diferenciar o líder inspirador do não inspirador. Então, a cultura organizacional, em última instância para mim, é a maior ferramenta de gestão que empresários e líderes podem ter à sua disposição. Você pegou um pedaço agora que você falou de liderança, que tu tem muita vez, você pegou, você falou da simbologia dos líderes, e qual que era o terceiro? Símbolos, toda a simbologia que tem numa empresa, por exemplo, dress code, sala aberta, videogame, pebolim, refeitório. Sistemas, como é que eu recruto, seleciono, remunero, recompenso, demito, como é que eu elogio, como é que eu chamo atenção, como é que eu me governo, todos esses sistemas. E os líderes, que são o exemplo da cultura, né? Tem um termo que a gente usa lá, e eu estou usando isso lá na Madeira também, que é o evangelizer. Evangelizer é o cara que é um evangelizador da cultura. É um cara que sabe, eu represento em tudo que eu sou, o jeito que eu vivo, que eu me visto, que eu lido com as pessoas. Isso é a cultura da empresa. Como é que você identifica essa pessoa assim? Porque isso é bem interessante, porque é uma ferramenta, né? Principalmente, às vezes eu fico impressionado com madeira ou essas empresas que têm esse comportamento, esse padrão de crescimento muito rápido, ou que já são gigantescas, como por exemplo uma Oracle que é uma cidade, né? A Oracle é literalmente uma cidade, tem 300 mil colaboradores. Como é que você identifica, que ferramentas você identifica para encontrar, por exemplo, um evangelizador, uma pessoa que vai pregar a cultura dentro da empresa? Nas startups isso está ficando um pouco mais simples, porque geralmente as startups têm os founders. Então elas nasceram da ideia e do jeito de atuar de uma pessoa específica ou de algumas pessoas em específico. Então basicamente você tem que entender o jeitão do founder. E ele acaba, como cresce muito rápido ou é um laboratório mais fácil de você administrar, a cultura tem muito a ver com o founder. Agora é claro que quando você chega num tamanho de uma empresa como a Oracle e tudo mais, e é isso que tem que acontecer, a cultura chega um momento que ela é maior do que qualquer indivíduo. Aí a gente fez certo, né? Porque daí entra na lógica de psicologia social, né? O quanto que uma pessoa afeta o todo e o quanto o todo afeta a pessoa. O que a gente procura buscar é ter uma cultura tão forte que em determinado momento aquela cultura seja maior do que qualquer indivíduo. Daí nós fizemos o trabalho certo. Perigos, porque daí o dia que você tem uma cultura tão forte e institucionalizada, a gente cai no desafio que se tem hoje, de empresas muito grandes, tradicionais e com uma cultura super forte e que precisam transformar a cultura. Aí é trabalho para Hércules. Para conseguir. Então, eu acho que é importante, você tem que traçar a cultura. O evangelizer normalmente é um cara que tem o jeitão de fazer as coisas e que exemplifica o que a empresa é. Normalmente é a figura dos founders e depois a gente tenta
traduzir essa figura dos founders na cultura e criar mecanismos para que uma pessoa nova que chegue, ela seja abraçada pela cultura e que a cultura a transforme. Mais transforme ela do que ela transforme a cultura, né? Então, processos seletivos, de desenvolvimento, de relações interpessoais que você incentiva dentro da organização, tudo são insights para que a cultura seja reforçada, né? Mais ou menos nessa linha. Tem alguma ferramenta, algum exemplo que você gosta de dar, assim, de como fazer isso? Cara, não tem uma coisa, ele é um conjunto. É um conjunto, né? Então, vamos pegar coisas básicas assim. Por exemplo, hoje a gente fala sobre cultura de colaboração. Como é que você implementa uma cultura de colaboração? Às vezes as pessoas não entendem por que as novas empresas têm ambientes abertos. Sem paredes e que facilita. Cara, às vezes atrapalha, porque é um monte de gente falando e tal. Quem tem dificuldade de concentração tem um problema sério. Então você tem que criar mecanismo para que o cara consiga se concentrar. Mas o que você quer com isso? Que as pessoas colaborem, que elas tenham mais relação, que elas se esbarrem no dia a dia. Você começa a esbarrar. Vou dar um exemplo que não tem a ver com empresa, mas fala de cultura. Problemas familiares hoje acontecem pelo tamanho da casa. Por exemplo, quando você fala que a minha família não é unida. Velho, se você tem 3, sou eu, minha esposa e meu filho. A gente mora numa casa de 400 metros quadrados. Qual é a chance da gente se esbarrar? Muito menor do que se eu morar numa casa menorzinha, a gente vai se esbarrando o tempo todo, né? Então, assim, isso é um símbolo. Símbolo é até a arquitetura. Então, se eu quero que as pessoas se esbarrem, que elas cruzem, que elas troquem olhares, que elas conversem, eu crio essa simbologia. Então, essa é uma. Outra coisa que eu posso fazer em sistemas. Se eu quero que as pessoas se esbarrem, conflitem e criem coisas juntos e colaborem, eu posso criar um sistema de remuneração que privilegie as pessoas ganharem mais pelo que elas fazem pelo time do que aquilo que elas fazem como pessoas. Então, também é uma forma. Recrutamento e seleção. Eu posso criar mecanismos que valorizem a seleção de quem colabora mais. Crio uma dinâmica de grupo, crio algum teste de behavior. Uso a Panic Lobster para fazer a seleção desde o início, para eu separar as pessoas que têm mais o meu mindset. Então eu cuido para trazer pessoas que vão reforçar meus pontos culturais. Essa é uma... Aí o Evangelizer. Pega uma pessoa... dentro da organização que é a mais colaborativa, porque isso tá na essência dela, na personalidade. Cara, dá palco pra esse cara, deixa ele falar, deixa ele aparecer na TV interna, deixa ele fazer talks, deixa ele, entendeu? Então são uma série de ações que você faz para reforçar um ponto cultural. Entendi. Eu lembro, teve uma palestra bem legal uma vez que eu fui e que tinha um conceito interessante que era uma mulher, ela também ela tinha muito isso de cultura e de desenvolvimento de valores. Esse era o exercício que ela propôs, assim. Quais valores o meu time precisa ter? Quais valores eu tenho hoje? Quais valores eu não tenho? E quais valores eu tenho que eu não preciso? Né? Então você tinha que fazer esse mapa e daí ela trouxe exatamente mecanismos. Como é que eu posso, por exemplo... beleza, eu preciso exercitar a criatividade, eu preciso aprender a conflitar meu time. Meu time é um time que não conflita. Ele sempre está no consenso, busca o consenso em qualquer situação, e eu preciso exatamente o contrário. Daí ela falou, uma forma como você pode fazer isso é criando valores de forma artificial, que é justamente, acho que esse conceito de simbologia. Que basicamente você cria mecanismos para que isso aconteça de alguma forma. Então, por exemplo, você precisa de conflito, então em processo de reunião e discussão e brainstorm, você cria papéis. Então, o papel da Deildo nessa reunião vai ser discordar de qualquer coisa que aconteça. Isso aí. Você consegue, cara, você consegue. É até maquiavélico o negócio. Sim. E assim, maquiavélico sem juízo de valor, porque Maquiavel foi o grande coach dos reis e dos líderes da época dele. E sim, cara, ele foi o cara que entendia muito de psicologia social. E você oferece recompensas, cria medos, às vezes. Então, tem sim um pouco de... Por isso que eu falei que o líder, quando entende o papel da cultura social e ele consegue administrar isso pro bem, né? Tem gente que usa pro mal. É uma ferramenta. Só parênteses, né? Eu falo sobre a cultura organizacional quando eu falo do lado negro da força. Curiosamente, as pessoas que mais utilizam de modelos de psicologia social e de cultura, elas usam pro mal, cara.
Sério? Às vezes os bons não prestam atenção nisso. Então, assim, conluios, sabe, jogatinas. E o cara que quer o mal, ele entende de psicologia social. Ele fala, cara, eu vou criar artificialmente eu vou criar essa situação, porque eu sei que a pessoa vai ter aquela reação que vai impactar aqui, que depois... Nós que somos... estamos tentando jogar pro lado bom da força, né? A sociedade devia cada vez mais prestar atenção nessa questão de cultura para transformar o meio, o ambiente, né? Então as empresas, de novo, como é um ambiente mais controlado, um laboratório mais fácil de você operar, cara, a gente que se reúne em torno de um propósito que é bom, tem que usar todas as ferramentas disponíveis para que isso se transforme em resultado. E é bem interessante quando você falou, por exemplo, de engajamento, de liderança. Eu lembro de outro conceito também que você apresentou que me marcou, que a diferença entre liderança e gestão, né? Quais são as ferramentas que fazem parte de gestão e quais são as ferramentas que fazem parte da liderança, né? Então, liderança é comportamento, gestão é método. Eu lembro disso. Eu lembro que você estava falando de Maquiavel, do medo, de mecanismos, né? Porque o ser humano, a gente é um ser vivo e passível de manipulação por meio de mecanismos culturais ou não, né? Isso que é algo interessante. E eu lembro dos 4 pilares, né? Você tem o amor, você tem o medo, você tem o ódio e você tem a ambição. E todos eles você pode trabalhar como mecanismos tanto pro bem quanto pro mal, em qualquer uma das esferas. Né? Pô, eu fico feliz, hein, cara. Antes de mais nada, hoje é dia dos professores, né, cara? Essas aulas aí ficaram na tua cabeça. Pô, legal. Sim, é o que a gente tava falando. Eu chamo da pirâmide das motivações humanas, né? Tipo assim, na base da pirâmide tem o medo, cara. A maior parte das nossas ações e motivações, elas são baseadas no medo. No medo de não agradar, no medo de não pagar as contas, no medo de não ser reconhecido, no medo de não dar certo. Então, o medo é a base. E, cara, um monte de gente, durante muito tempo, a única ferramenta de gestão que se tinha, que era a que dava resultado, era o medo. Vou te mandar embora, vou te demitir. Se você não fizer certinho, eu vou te demitir. Então, naquele momento onde a gente precisava de muito processamento e poder braçal para fazer as coisas, a gente usava o medo. Num ambiente... Agora, como a gente tá... Quando você começa, por exemplo, ver taxa de desemprego. O desemprego aumenta, cara. Os gestores ganharam de novo o mecanismo do medo. Cara, presta atenção. Ó, o desemprego. Se você não fizer... Cara, eu tenho medo de perder o emprego, eu vou fazer as coisas. O ponto é que hoje, onde tem uma briga no mercado por pessoas talentosas... O que são pessoas talentosas, né? O conceito que a gente pode usar aqui. Uma pessoa talentosa é uma pessoa que vai agregar valor intelectual ao que ela faz. Ela não vai só processar aquilo que pediram para ela. Hoje é o que o mundo pede, certo? Pessoas inovadoras, criativas, cooperativas. Isso é uma pessoa talentosa. Essa pessoa, invariavelmente, que é muito boa e talentosa, ela não é movimentada ou motivada pelo medo. Então, se eu sou gestor e a única arma que eu sei usar é o medo, cara, você tem que ir para a próxima. Aí alguns são despertados pela ganância, ou pela ambição, ou pelo ódio. O amor, para mim, é um componente extremo, quase espiritual, eu acho que é espiritual mesmo. Daí, para mim, esse é o ápice da motivação, que é aquela pessoa que faz com senso de vocação. Ela não faz porque o chefe está pedindo, ela não faz porque ela está ganhando ou deixando de ganhar dinheiro, ela faz porque ela ama o que faz e porque ela entende que aquilo é a vocação dela, é o chamado dela. Aí são poucos casos no mundo, mas são os que nos inspiram. Bem legal. E falando um momento, enfim, a Madeira passa aí por um momento chave, né? Recebeu um dos maiores investimentos de um dos maiores fundos de investimento do mundo. E um dos desafios de empresas nesse formato de crescimento exponencial é justamente o crescimento de pessoas. Né? A gente estava comentando agora há pouco que não é comum, nesse caso, você ver uma empresa triplicar de tamanho em um ano, passar de um time aí de 100 pessoas para 300, 400 pessoas em menos de um ano. E quando a gente coloca isso na ponta do lápis, você vê que o que era cultura, que eram essas 100 pessoas, passa a ser o quê depois disso, né? Porque você tem essa explosão de número de colaboradores e cada um com uma crença, com uma cultura diferente. Como é que você faz
E como é que você acredita, assim, de ferramentas e mecanismos para poder fazer com que a cultura abrace a pessoa e não a pessoa abrace a cultura? Ah. Aliás, não sei Ela, se... não, a pessoa transforma a cultura, né? O Exato. que seja, é que nem como, assim, a analogia talvez seja você, imagine que tem um sistema funcionando direitinho, você coloca um vírus, né? Quando você coloca uma pessoa que não tem os teus valores, a tua cultura, o teu jeito, ele acaba sendo um vírus no sistema, né? A analogia é meio pesada, mas é mais ou Não, menos. faz sentido, sim, sim. Cara, é o desafio de todas as startups, porque no mundo da cultura ou da psicologia social, você vê que mudança de comportamentos, elas levam muito tempo para acontecer. Você não muda a crença de uma pessoa da hora para outra e para refletir num comportamento dela. Pegar exemplos, o brasileiro começou a usar cinto de segurança há pouco tempo e foi um adestramento social. A maior parte das pessoas não usa cinto de segurança porque elas acreditam que é importante usar cinto de segurança. Elas usam porque tem um processo que diz que ela vai levar uma multa se ela não usar. O que eu quero dizer com isso? Medo, né? Aí tá o medo, Medo, né? tô adestrando pelo medo de pagar a multa. Então imagine que eu coloque uma pessoa dentro da empresa e que os comportamentos dela vão ser direcionados por aquilo que ela acredita. O risco que todas as startups têm numa contratação em massa de gente é perder sua essência, perder a cultura dela. Então, por isso que áreas de pessoas e cultura têm esse grande desafio nessas empresas. Uma coisa que é vantajosa, de novo, que a gente falou antes nas empresas, elas ainda têm muito do DNA do fundador, dos fundadores. E isso é importantíssimo. Tanto que se você for olhar na maior parte dos fundos que investem em empresas de tecnologia, tem uma relação muito próxima com os fundadores. Eles procuram muito a essência do fundador e das pessoas que criaram, das pessoas que estão à frente do negócio. Pedem até condições que os fundadores continuem na operação, justamente para que você não perca isso, essa essência. Então qual que é o desafio? Voltando, tá não sendo repetitivo, mas tentar mapear tudo de bom que existiu desde o início da empresa e que existe, que é a sua base cultural, e rapidamente criar ferramentas, símbolos, sistemas, dar palco para os fundadores e para os evangelizers e tal, para que isso seja tão forte, empoderar tanto isso, que a pessoa que chega, também você tem que ter cuidado para não trazer vírus para o sistema, mas não existe processo seletivo 100% garantido. Então você tem que criar uma base tão sólida e forte para que essa cultura permeie todos os cantinhos da empresa, e qual que seria até a utopia, né? Eu digo que isso é quase uma utopia. Quando você tem uma cultura tão forte que a cultura selecione, a cultura contrate e a cultura demita. Então quando você recebe uma pessoa que está tentando deturpar ali a cultura, o próprio time ou o ambiente expurgue, entendeu? Isso é o estado da arte. Não chegamos lá, mas vamos chegar. mas isso que você falou da utopia é isso que move a gente também, né? O senso de propósito, na minha opinião, normalmente propósito é algo que ele é praticamente utópico. É algo que você vai lutar a vida inteira para você alcançar algo que talvez seja inalcançável, mas ou talvez levam-se milhares de anos, 200 anos para chegar no propósito, né? Principalmente se for algo muito ambicioso. Então, isso eu acho que é legal também, né? O senso, essa lógica de se criar propósito e esse propósito selecionar pessoas e essas pessoas fazerem parte de uma cultura dentro de uma organização, sem dúvidas. É um caminho, até pelo comportamento das gerações hoje. As pessoas estão em busca disso, certo? Cara, isso é tão verdade que agora falando um pouco pessoal, né? Isso é o que me move já faz uns 8, 9 anos. Pode parecer romântico, pode parecer loucura ou utopia, mas eu acredito piamente nisso e tento hoje direcionar minha vida e minha carreira em prol disso. Eu, por exemplo, acredito no valor do ser humano nas organizações. Eu acredito que a gente está vivendo um momento social que é crítico, porque a gente tem um futuro negro à nossa frente ou um futuro muito bacana, e isso vai depender de como as pessoas se relacionam com o trabalho, o que elas buscam. Então, criar essas condições, para mim, tem trazido um sentido de vida muito grande. Então, teve um momento da minha vida que,
eu comecei a trabalhar em projetos diferentes, em momentos diferentes. A gente mesmo se encontrou em diversos momentos diferentes para falar de projetos diferentes em empresas diferentes, né? Então eu acredito muito nisso, não foi brincadeira, eu acredito na eu presa, e a eu presa vai carregar propósito. Aquilo que você acredita como pessoa, na tua essência, vai fazer com que você trabalhe para uma empresa, seja parceiro de outra, ajude e colabore com essa ou com aquela pessoa. Tem a ver com gerações, porque eu acredito que a minha geração, eu tenho 45 anos, a minha geração foi a geração que se perdeu. Eu acho que em algum momento a gente ficou um bigólatra, que eu digo. A gente começou a se preocupar. Bigólatra? Para mim o termo umbigolatria tá no livro lá. Eu falo assim, em algum momento a gente deixou de pensar no todo e começou a pensar no lugar mais importante do universo, que é o meu umbigo. Então, e isso foi ruim pra gente. Hoje a gente vive num mundo extremamente rico que resolveu todos os problemas que tinha. A maior parte dos nossos problemas foram resolvidos em termos de... A gente produz alimento para alimentar o mundo inteiro, a gente está pensando em ir para Marte, mas a gente nunca foi tão depressivo, tão ansioso. Então o que a gente está deixando para a geração que está vindo na sequência, né? Então eu só falei tudo isso porque o que você falou aí de utopia e de propósito, eu acho que isso é o que traz sentido hoje para a vida das pessoas. Então tem gente que falando que é mais um modismo, que é romantismo, mas quando você vê empresas buscando propósito e essência, quando você vê pessoas atrás disso, e do outro lado você vê um mundo extremamente doente, que a gente tem que ter setembro amarelo para falar dos riscos de suicídio que países desenvolvidos têm hoje, eu acho que não é romantismo não, cara. Todo mundo deveria correr atrás disso. Sem dúvidas. E fora, enfim, porque existe tudo isso, né? Essa pressão, o volume de informação, e hoje em dia é engraçado, antes você tinha um problema de acesso à informação. O acesso à informação hoje ele não é um problema. O problema é você conseguir filtrar as informações certas, hoje, né? Então, a velocidade de aprendizado, a velocidade de que o mundo muda, e se você comparar o comportamento que a gente tem como ser humano hoje, e comparado de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, como muda, é impressionante. A forma como as redes sociais mudaram, a forma como a gente interage com os outros, né? A forma como... A gente é uma espécie de android hoje, né? De android, de cyborg, aliás. Por quê? Porque, cara, a gente tem um celular, a gente não tem nenhum chip implementado, mas o celular ele é uma extensão da tua consciência, praticamente. Ali, se tem algo mais desesperador, é você perder o teu celular ou você ficar sem celular, porque ali... O quão mais inteligente você é com esse aparelho do teu lado, né? Então, quão mais rápido você resolve problemas com um dispositivo como esse. Então, e a forma como isso tem moldado o nosso comportamento é algo interessante. E eu também concordo com o propósito, até porque hoje em dia você não tem uma distinção clara entre profissão e pessoa, né? O que é a profissão da pessoa, o que é a pessoa propriamente dita. Hoje em dia, a intersecção desses dois universos virou uma coisa... Aliás, já não é nem mais, na minha opinião, né? Não é mais uma intersecção, é uma coisa só. A profissão e a pessoa, elas se tornaram uma coisa só. E eu acho que se você não tem propósito dentro dessa realidade, você vai ser uma pessoa extremamente estressada e triste, né? É isso aí. Eu acho que a gente tem que muito aprender com a tecnologia e com o novo momento que a gente vive. A gente tem que tentar tirar o melhor disso. De novo, a gente resolveu problemas e algoritmos e redes neurais cada vez vão resolver mais problemas que a gente não conseguiu resolver. Eu gosto muito de muitas coisas que o Domenico De Masi fala, porque quando ele olha o futuro, ele vê a possibilidade de que se a sociedade aprender com tudo que já foi feito até hoje, a gente consegue usar a tecnologia a nosso favor para criar um ambiente favorável para todo mundo, né? É claro que sempre vai ter a galera do mal, que é a galera que vai... A gente, de novo, eu acho que a galera do bem tem que se unir para fazer as coisas caminharem para o lado bacana. Então, só resumir, né? Vamos usar a tecnologia. O ser humano tem que ser o protagonista da utilização da tecnologia. Hoje a gente vê muito claramente que uma boa parte das nossas decisões, elas não são autônomas. A gente está sendo influenciado pelo mundo digital, mas se a gente for influenciado para o bem, o ser humano sempre foi influenciado. Eu sou influenciado, você é. Se a gente tiver um pouco mais de psicologia social, ou seja, o todo começar a pensar de uma maneira positiva,
a gente consegue ser protagonista no uso da tecnologia para aquilo que é melhor para a gente. E não o inverso. A gente vai cair de novo na questão da educação e da cultura. Né? Quanto mais educado e culto um povo, mais ele vai ter condição de fazer a transição para o lado bacana. Né? Não uma posição de subserviência por tudo que me vem, mas uma posição de protagonismo naquilo que eu tenho à minha disposição. Né? Então, eu acho que é por aí. E voltando para o lado das empresas, e um pouco do que a gente faz, eu acredito muito em empresa cidadã, entendeu? Empresa, quando você fala que uma empresa tem um propósito, isso entra em linha hoje muito das correntes que estudam capitalismo consciente, né? Que a ideia é assim, cara, a empresa existe para dar lucro. É assim que a gente gera riqueza. Né? Mas, além de dar lucro, além de ganhar dinheiro, que mais que você faz, cara? Entendeu? Por isso que eu acho legal daí uma nova geração talentosa escolhendo em que empresa ele vai trabalhar. O que essa empresa faz? Ou seja, o que ela faz causa bem ou não à sociedade de modo geral. Porque ganhar dinheiro, você vai ganhar dinheiro. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Mas então, ganhar dinheiro, beleza. Gerou riqueza. E o que mais? Então, isso é uma coisa bacana. É a responsabilidade, né? E uma pergunta, assim, estava escutando você falar e eu tenho uma visão... Porque a gente está em algum ponto, numa curva... A gente está... Em algum momento, a gente vai cruzar um ponto de inflexão muito importante, né? O processo de inovação em tecnologia hoje ele é usado... A tecnologia é boa. Ela torna, de forma geral, ela torna a vida das pessoas melhores. Mas, ao mesmo tempo, ela desestabiliza a sociedade, de alguma forma, porque ela consegue ainda mais concentrar os lucros e etc e tal. Isso você tem comportamentos muito claros, você consegue medir esse tipo de comportamento. E tem muitas vagas de emprego sendo destruídas. Mais vagas de emprego sendo destruídas do que novas vagas de empregos sendo construídas, né? É negativo. E isso é relacionado a lucro, a otimizar processos. Você tem fábricas passando por um processo de automatização brutal e que, diferente do que aconteceu ali na década de 30, no começo do século passado, no processo de automação industrial, a camada de automação ela está subindo para outros patamares que até então ela não tinha alcançado e reduzindo empregos, né? E a população crescendo. O que você vê como o futuro do trabalho? Assim, qual que é a tua visão? Porque de fato ela pode ser a gente talvez possa viver uma das maiores depressões econômicas por conta de um movimento desse, ou talvez o momento mais próspero da humanidade. Qual que é a tua opinião e como que você vê isso? Eu até falo nas palestras, quando eu falo um pouco do profissional do futuro, tem um monte de tendência, cara. Assim, a gente não tem certeza ninguém tem. Mas tem uma visão extremamente pessimista nessa lógica. Eu li o Homo Deus, o livro do Yuval, cara. Eu falo pra galera que você tem que ler esse livro quando você tá de bem com a vida, cara. Mas porque dá uns pensamentos suicidas, porque você é uma parte pequena da população vai ter acesso à tecnologia de ponta, vai escalar sua vida e vai escravizar uma raça de inúteis que não tem nenhuma serventia. Mas, então essa é uma visão pessimista. Cara, e eu acho que ela pode acontecer. Se a gente não prestar atenção e não tomar cuidado, pode acontecer. O outro é aquele de que a gente pode usar a tecnologia para resolver uma porrada de problemas que a gente tem. E se a gente tiver sabedoria social para usar isso para uma melhoria conjunta, o mercado não tem mostrado isso. Né? A gente vive um mundo plutonômico que concentra a renda, 1% da população detém 50% da riqueza, mas tem algumas coisas interessantes acontecendo com a tecnologia. Por exemplo, o incentivo ao empreendedorismo. No passado, todas as ferramentas produtivas elas estavam guardadas na mão também de poucas pessoas. Hoje você consegue ver pessoas que, empoderadas pela tecnologia, bagunçam a economia. Então eu acho que nesse momento aqui é um momento... A gente está vivendo um momento único na história, onde a gente tem que, como sociedade, incentivar o empreendedorismo, cara. Eu acho que só a gente empoderando o indivíduo, e a mídia social e a tecnologia faz isso, a gente vai conseguir talvez trabalhar com o grande problema da humanidade, que é a distribuição de riqueza. Né? A gente não consegue distribuir riqueza. Não consegue porque as instituições impedem isso. Só que a mídia e a tecnologia empoderam o indivíduo em detrimento das instituições. É um risco, pode ser uma bênção e pode ser uma maldição. Então eu acho que muito vai depender, de novo, de nós como sociedade, como é que a gente lida com essas coisas.
É bem filosófico essas coisas aqui, né, cara? Sim, sim. Mas no dia a dia, assim, cara, você tem ferramenta pra fazer as coisas bem feitas. Faça bem feito agora que você tem uma puta chance. Tem inclusive um podcast muito bom, Tech and Society, que é com o Mark Zuckerberg e o Yuval Noah. E daí você tem o Mark Zuckerberg, que é um CEO de uma das maiores empresas extremamente polêmicas hoje do mundo, o Facebook, e você tem o Yuval Noah, que tem essa visão, ele tem uma visão antropológica pessimista, ele tem essa visão. Eu acho, cara, eu leio ele e eu vejo ele com um viés extremamente pessimista, assim. Sim. Não sei, pode ser que a minha leitura esteja errada, tal, mas eu leio o Yuval e eu fico down, cara, assim. Inclusive tem um momento dessa entrevista, esse bate-papo entre os dois, que ele apresenta um dos problemas da inteligência artificial, que ela vai favorecer um tipo econômico diferente, etc, 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 e o caos, e o fim do mundo, etc. Daí o Mark Zuckerberg olha pra ele, não, eu tenho uma visão um pouco mais otimista sobre o futuro e tal, eles caem na gargalhada, assim. Mas enfim, é uma entrevista muito boa, mas eu acho extremamente importante as reflexões que ele traz também, apesar de serem... claro. Porque de fato Ele confronta. E eu acho que a gente está vivendo isso, a gente continua ainda num caminho de concentração muito grande de riqueza. O que eu falo é que tem alguns lampejos de pessoas que, empoderadas pela tecnologia, têm no mínimo escolha. Sem dúvida. Entendeu? Você fala, velho, eu não vou entrar nessa ciranda, eu vou fazer o meu aqui e vou resolver. À medida que as fichas vão caindo na cabeça, acho que dá, e isso também, a informação, o conhecimento, começa a empoderar as pessoas. Cara, tem alguma coisa de muito errado nessa história aí. Então acho que a gente tá num momento legal de discutir essas coisas. E o movimento também, né, de empreendedorismo social tomando força, impacto, né? Empresas, elas não só têm que gerar lucro, elas têm que gerar impacto na sociedade. Acho que, e principalmente as empresas mais jovens, que já nasceram, acho que com esse DNA, né? É muito aparente isso dentro de empresas como a Madeira e Banks, as empresas mais jovens, a busca por diversidade e por inclusão. Nubank tem, enfim, cases gigantescos de inclusão social e diversidade. O caso do Facebook que você trouxe é curioso, né? Porque ele quando a empresa começa a não ser coerente com aquilo que ela pregou e tal, e pelo tamanho que seja, já tem um movimento social que começa a questionar. A gente nunca viu isso acontecendo. A gente era dominado, simplesmente fazia as coisas e tal. Então tem hoje um contingente social que, empoderado pelo conhecimento e mais culto, vamos dizer assim, com mais acesso à informação, começa a ligar os pontinhos. E fala, pô, cara, não é assim, né? Então, o Zuckerberg mesmo foi questionado pelos empregados dele, pelos stakeholders e tudo mais. E eu acho até que ele pode não ser, não quero discutir se é verdadeiro ou não, mas pelo menos ele tem sido humilde em alguns pontos, falar, cara, erramos, vamos corrigir o curso e tal. Então acho que isso é legal. Sobre oportunidade e futuro e o medo do futuro, Adildo, o que você acha disso? Era muito legal você tocar esse ponto, porque eu sou uma pessoa que ao longo do tempo tem tentado, até com essa lógica de propósito, incentivar as pessoas, seja da minha geração, ou principalmente os jovens, cara, não olhem o futuro com medo, olhem com olhos de oportunidade. Nós como país sofremos de diversos problemas, que é um não apoio ao empreendedorismo, uma dificuldade burocrática, um monte de coisas que nos jogam para baixo e que nos fazem ficar com medo. E, cara, a minha mensagem é: não fiquem com medo. Acho que a gente nunca teve tanta oportunidade na vida de fazer e de trabalhar com coisas empoderadas pela tecnologia. Então hoje a capacidade da pessoa aprender, o brasileiro gasta muito tempo em entretenimento nas redes sociais ou usando a tecnologia. Vamos usar isso como a mola que a gente precisa, ou o incentivo que a gente precisa para construir um país melhor e um movimento melhor. Então, a minha fala tem sido muito ultimamente para educadores, para jovens, para trabalhar com essa geração que está chegando. Cara, a gente tem oportunidade. Vamos usar a tecnologia a nosso favor para criar o país que a gente precisa e a sociedade bacana que a gente quer todo mundo viver, né? Então, vamos ser protagonista dessa história com a tecnologia a nosso favor. Muito bom.
Adeildo, muito obrigado pelo bate-papo. A gente sempre pede pro pessoal trazer algumas referências. Tem algum livro, inclusive o Adeildo Nascimento, ele tem o livro chamado Inteligência Espiritual, que é muito bacana, que fala sobre, enfim, sobre muita coisa que a gente conversou hoje, só que de uma forma muito mais aprofundada, se vocês puderem conferir. Mas fora o teu livro, Adeildo, você pode trazer mais algumas referências pra gente? Cara, assim, ó, o livro é só entrar no adeildo.com, no site, e fazer o download gratuito, tá por lá. Cara, a gente falou aqui sobre os livros do Yuval, assim, esteja de bem com a vida, mas ó, o Homo Deus principalmente é mais, para mim, mais punk, mas eu acho que é muito bom ler, porque ele é confrontador, eu acho que é legal. A gente falou do Domênico De Masi aqui, eu acho sensacional. O Futuro Chegou, do Domênico De Masi, eu acho que é muito bacana porque ele vem fazendo uma retrospectiva histórica de tudo que a sociedade até hoje acumulou de conhecimento, seja na religião, no modelo econômico, nos povos, na história. E eu acho que ele termina de uma maneira legal porque ele fala, nunca talvez a gente teve tanto ingrediente para desenhar a fórmula certa, entendeu? O que a gente aprendeu ao longo desse tempo todo? Eu acho que é mais ou menos por aí, cara. E, assim, dica geral cara, esteja em contato com as pessoas, bata papo, converse, ouça histórias, conte histórias. Isso o robô não faz, entendeu? Algoritmo nenhum senta num cafezinho ou faz um podcast e fica conversando e refletindo sobre a vida. Então... Adeildo, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, inclusive, né, como professor, como meu professor que você foi, e tá aqui no Dia dos Professores, chega a ser até simbólico, cara. Obrigado mesmo pela tua presença. Thiago. Quem quiser saber mais sobre Adeildo, é só entrar no adeildo.com, ali tem bastante informação sobre ele, um cara fantástico. E valeu, pessoal, que tá escutando a gente mais uma vez, e até a próxima. Valeu, Adeildo.